eu fui ignorando os sinais de alerta, eu comecei a ser uma pessoa totalmente irritada, brigar com tudo, gritar com tudo, nervosa, estressada. E de repente, o que que aconteceu? Como eu não estava ouvindo as minhas emoções, eu estava sempre olhando para fora ao invés de olhar para dentro. O meu corpo decidiu me mostrar isso da forma mais tangível que ele conseguia, através do meu corpo físico. Então, todas aquelas emoções, aqueles sinais de alerta do meu corpo sutil que eu fui ignorando, começaram a vir para o meu corpo físico. E aí eu comecei a ficar doente todos os meses. Sejam todas muito bem-vindas. Para quem está chegando por aqui hoje, muito prazer. Eu sou Babi, sou professora de yoga e meditação. E hoje o tema da nossa live é 5 sinais de alerta que pode ser que o seu corpo e sua mente estão te dando e você está ignorando. Então, muita atenção. Se você acha que essa live faz sentido também para alguém que você conhece, alguém que está precisando olhar para esses sinais que o corpo e a mente estão dando, ou que já sabe que o yoga é um caminho, mas está perdido, não sabe por onde começar para praticar, que tal você compartilhar agora essa live com essa pessoa? Quem está no Instagram, pode clicar nesse aviãozinho aqui embaixo para mandar essa live, chamar mais gente para vir conosco. E quem está no YouTube pode pegar o link, clicar em compartilhar e mandar no WhatsApp, por exemplo. Quem está no Facebook pode clicar em compartilhar e compartilhar essa live. Assim a gente vai trazer mais pessoas para que eu possa ajudar, não apenas você, mas pessoas que você conhece que também estão precisando de conhecer esse caminho para uma vida mais calma e mais tranquila. Hoje teremos várias histórias, um recadinho muito especial no final e uma dica prática no final. Então fiquem até o final para que você possa completar toda a sua jornada aqui na live comigo hoje. Eu vou começar então contando uma historinha bem curtinha para você sobre mim. Eu nunca dei atenção para os meus sinais. Eu sempre estava muito ocupada para olhar para os sinais de alerta que meu corpo e minha mente estavam me mandando. E eu acho que muitas de vocês podem se identificar com essa situação. Eu nunca tinha tempo para cuidar da minha saúde. Eu sempre tinha uma coisa mais importante para fazer. Eu tinha um trabalho para entregar, eu tinha uma reunião para fazer, eu tinha tarefas do trabalho, eu tinha coisas para estudar. Eu sempre tinha várias atividades e nunca tinha tempo para cuidar de mim e da minha saúde. Só que o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente começa a ignorar os sinais de alerta do nosso corpo e da nossa mente? Uma hora eles vão gritar. E geralmente esses sinais começam de uma forma bem sutil no nosso corpo emocional, no nosso corpo energético. Então a gente começa às vezes com emoções, com uma ansiedade, né? Ou com um estresse, com uma agitação, e a gente vai o quê? Ignorando e achando que a gente vai dormir, vai acordar e vai passar. Assim foi com a minha aluna Giovana, né? Que ela falou isso na live. Quem não assistiu, tem a live dela no YouTube. A Giovana falava, ela começou com crise de ansiedade e ela pensava, bem, eu vou dormir amanhã, quando eu acordar isso vai ter passado. Mas é um pouco difícil, né? Você não fazer nada e achar que vai passar. E a tendência é cada vez piorar. E eu fui fazendo isso. Eu fui ignorando os sinais de alerta. Eu comecei a ser uma pessoa totalmente irritada, brigar com tudo, gritar com tudo, nervosa, estressada. E de repente, o que aconteceu? Como eu não estava ouvindo as minhas emoções, eu estava sempre olhando para fora ao invés de olhar para dentro. O meu corpo decidiu me mostrar isso da forma mais tangível que ele conseguia, através do meu corpo físico. Então, todas aquelas emoções, aqueles sinais de alerta do meu corpo sutil que eu fui ignorando, começaram a vir para o meu corpo físico. E aí eu comecei a ficar doente todos os meses. Minha imunidade estava baixa e aí eu tinha amidalite, eram coisas assim. Eu entrava no ar-condicionado, eu ficava gripada. E eu achava que era normal.
E olha o perigo aí, a gente começa a achar que os sinais de alerta, as dores, todas essas sensações que estão em desequilíbrio, a gente começa a achar que é normal e tenta se acostumar com elas, achando que elas vão passar. Então eu entrava no ar-condicionado, dormia uma noite no ar-condicionado, eu ficava gripada. Eu ficava nervosa, eu tinha infecção urinária. E de repente veio uma dor de estômago. E aí eu fui ignorando a dor de estômago, sempre achando assim: ah, eu comi alguma coisinha que não me fez bem hoje, tá tudo bem. E aí ela continuou. E eu fui ignorando, até que, o que acontece quando a gente vai ignorando já no nível do nosso corpo físico? O seu corpo vai te parar. Quando a gente fica de cama, quando a gente não consegue ir trabalhar por alguma dor que a gente está sentindo, é o quê? Todos os sinais que a gente foi ignorando e o corpo te para. O nosso organismo, gente, nós somos seres maravilhosos. O nosso organismo é extremamente inteligente. Então, o que ele fala? Vai continuar me ignorando? Não vai me ouvir, não? Eu vou te colocar de cama. E aí, eu cheguei num ponto que eu não conseguia comer nada. Eu, a todo momento, estava com tanta dor de estômago que eu não conseguia mais concentrar no trabalho. Eu não conseguia fazer nenhuma daquelas atividades que eu sempre colocava na frente, que sempre eram prioridades, ao invés de olhar para os sinais de alerta que o meu corpo estava me dando, ao invés de olhar para a minha saúde, para a saúde do meu corpo e da minha mente. E aí, o que a gente faz? Vai buscar um médico desesperado e a gente acha que aquilo começou no dia, né? Mas a gente não olha por todo o caminho que a gente percorreu e foi ignorando. E aí a gente chega no médico e quer que ele resolva logo, porque nós somos extremamente imediatistas, quer que ele receite para você um remédio que você vai tomar e vai resolver, né? Esse é o comportamento que eu vejo na maioria das pessoas e que aconteceu comigo. Então, eu cheguei na médica, fiz a minha primeira endoscopia, nunca tinha precisado fazer, tive que fazer endoscopia e cheguei lá na consulta para ela me dar um resultado e eu achei que ela ia falar comigo. Ah, toma esse remédio aqui, vai passar, vai resolver. E adivinha o que aconteceu? Ela falou assim: não, Bárbara, o seu estômago tá ótimo, não tem nada. Eu falei: hã? Como assim não tem nada? E aí a gente começa a entrar numa conversa que eu queria ter com vocês. Porque é o que mais eu tenho visto acontecer nos tempos atuais. Os médicos atuais estão tendo que caminhar para o emocional para ajudar todo mundo a se curar. E se isso já estava um caminho que estava precisando ser percorrido, imagina depois dessa pandemia. E aí a gente tem o quê? Por exemplo, psicólogos e médicos indicando para os pacientes praticar yoga. Eu recebo várias das minhas alunas que vieram por indicação da terapeuta, da psicóloga, e foi o que aconteceu comigo. Eu fui parar no yoga pela indicação da minha psicóloga. E aí, quando o médico me falou, a médica me falou, não tem nada, foi a minha bandeirinha vermelha, sabe? Um dia a bandeirinha de cada uma de vocês levanta e aí você fala: opa, aí tem coisa errada. E eu comecei a olhar para mim. Eu parei de olhar para fora porque eu fui impedida de continuar exercendo as atividades que sempre eram prioridades porque a minha saúde gritou. E é isso daqui que eu tô, e é por isso que eu tô aqui hoje. Para gritar um pouquinho com vocês, para te alertar. Se você está ignorando os sinais que o seu corpo somente está te dando, eu estou aqui para falar: opa, parou, levanta a bandeirinha e vamos começar hoje a olhar. Porque se você não olhar para os sinais que você está tendo, continuar ignorando, uma hora o seu corpo vai te parar, a sua mente vai te parar. Quantas pessoas eu comecei a ver que tiveram que se afastar do trabalho pela síndrome do pânico, por crises de ansiedade.
Então, olha como é um pouco irracional o movimento que a gente mesmo faz. A gente vai ignorando completamente os sinais de alerta do nosso corpo e da nossa mente, ignorando a nossa saúde, pondo um trabalho em primeiro lugar. E aí, o que acontece? A gente é forçado a parar no trabalho através do nosso corpo para que a gente volte e cuide dele. Porque você só vai conseguir continuar qualquer atividade sua, seja trabalho, seja estudo, seja brincar com seus filhos, seja ter um relacionamento bom com seu marido, com a sua família, quando você tiver saúde, quando você tiver bem-estar. E aí hoje eu trouxe várias frasezinhas para a gente refletir. E uma frase que eu já queria trazer para vocês é a seguinte: o homem joga sua saúde fora para conseguir dinheiro. Depois, usa o dinheiro para reconquistá-la novamente. Essa frase é de Confúcio. Confúcio foi um filósofo lá de muitos anos atrás. Eu vou ler de novo para vocês prestarem atenção, tá bom? O homem joga sua saúde fora para conseguir dinheiro e depois usa o dinheiro para reconquistá-la novamente. O que essa frase mostra? Um ensinamento lá de trás que a gente ignora, continua ignorando. Mostra exatamente o meu comportamento e que eu acho que pode ser o comportamento de muitas de vocês, e é por isso que eu tô aqui contando essa história. Eu tava sempre correndo atrás, eu tinha que ser melhor, trabalhando, estudando, indo atrás do dinheiro, porque é isso que a gente olha, né? Ganhar dinheiro, vamos lá. E aí eu fui deixando a minha saúde de lado. E o que aconteceu? Depois eu tive que começar a usar o dinheiro que eu fui indo atrás para cuidar da minha saúde. E passei todo mês a ter que gastar o dinheiro que eu tinha, ignorar minha saúde para conquistar, gastar com a minha saúde, com antibiótico, com remédio, com exames. Olha como é contraditório. E aí hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna minha, a Cris, que eu fiquei super feliz. A Cris está nessa turma do Yoga em Prática, turma 5, e ela precisava tomar remédios para dor de estômago, remédio para dor na coluna, e ela falou assim: Babi, desde que eu entrei na turma, tem 30 dias que eu não preciso desses remédios, e eu passei a economizar R$200 por mês. Era mais ou menos isso que eu gastava, R$200 por mês dá R$2.400. E não é só o fato do dinheiro que você está tendo que gastar com remédio, muitas vezes apagando incêndio. Porque a partir do momento que você não cuida da sua saúde, não atua na sua prevenção, você vai viver apagando incêndio em cima de coisas que você não espera. De repente vem uma gripe e você tem que pagar R$200 no antibiótico. De repente vem uma infecção urinária que você tem que pagar R$150 no antibiótico. E assim você vai, ó, no susto. Ao invés de o quê? E todo dia, um pouquinho a cada dia, plantando para que você possa colher os frutos da sua saúde. E ao invés de gastar R$200 por mês, num ano R$2.400 com remédio, além de estar colocando químico dentro do seu corpo, você podia investir uma única vez para aprender uma única vez como cuidar da sua saúde e você criar a sua autonomia do bem-estar. Essa é uma das coisas mais lindas que eu vejo no yoga e que eu tento passar para as minhas alunas. A importância dessa autonomia. A partir do momento que você aprende como cuidar da saúde do seu corpo e da sua mente, você aprende as técnicas para isso, você se torna independente. Você sabe o que você precisa fazer, está nas suas mãos. Você não depende mais de ir para uma consulta e esperar o que o médico vai te falar ou o remédio que ele vai te passar. Você sabe ali como cuidar da saúde do seu corpo e da sua mente. E aí eu vou começar a entrar nos 5 sinais que eu trouxe para que você preste muita atenção se você está tendo algum desses sinais e está ignorando. O primeiro sinal é um sinal básico. E aí eu tô vendo minha aluna Sandra, acho que tá aqui.
Tá, a Sandra tá aqui, né, Sandra? A Sandra. Primeiro sinal é um dos que eu mais vejo todo mundo ignorando, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que passou a ser normal e não é normal. O primeiro sinal é a dificuldade de dormir, a insônia, o dormir pouco, o dormir mal, o não conseguir dormir ou precisar de remédios para dormir. Esse não é o normal do nosso ser. Nós somos seres que a gente reflete o comportamento da natureza. A natureza acorda com o sol e vai se pôr, ela dorme com a lua. Assim somos nós. Nós nascemos com o sol e a gente precisa do repouso do nosso sono, que é natural, que nós nascemos com esse comportamento natural para que a gente possa conquistar todos os benefícios maravilhosos que a gente conquista quando está dormindo. É quando a gente está dormindo que a gente vai fazer as metabolizações importantes no nosso corpo. É quando a gente está dormindo que a gente produz hormônios que são super importantes para o equilíbrio do nosso corpo. E começou-se uma cultura de que a dificuldade de dormir era normal e não é. Então, se você se acostumou ou se você acha que é normal ter dificuldade para dormir, esse é o primeiro sinal que tanto o seu corpo quanto a sua mente tá te falando de que você precisa mudar os seus hábitos. É um dos sinais de alerta mais importantes. A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Imagina o quanto isso significa, a importância na nossa vida. Então, se você está com dificuldade de dormir, levanta a bandeirinha e vamos atrás de soluções para que você possa reencontrar o seu sono, para que você possa dormir melhor. E é possível de formas naturais. Talvez, se você precisa de remédio nesse momento, tá tudo bem. Mas você não pode depender disso para o resto da sua vida. Você precisa buscar uma solução natural, reaprender a dormir, reaprender a relaxar o seu corpo para encontrar o seu sono profundo e aos pouquinhos ir criando a sua independência e acabando com essa dependência química. Porque dormir é natural do seu ser. E aí nós vamos para o segundo sinal. Dores no corpo. E aí eu falo de diversas dores no corpo que eu vejo. Dores desde pescoço travado, dores, tensão nos ombros, dores nas costas, dores de cabeça. Isso tudo, todas essas dores já é o seu corpo físico te sinalizando que você precisa atuar em cima disso. Eu ficava completamente travada aqui, ó, nos ombros. Por quê? Eu tinha o estresse e eu fui acumulando tanta tensão que eu fui ignorando e eu comecei a levar essa tensão para os meus ombros e eu chegava a ficar travada, que eu precisava de uma massagem quase toda semana. Às vezes eu chegava em casa, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, e minha mãe ia lá, ia me ajudando, passando a arnica, me ajudando a soltar, de tanta dor. E aí eu vi isso muito das minhas alunas quando elas entram na turma, no curso, no Yoga em Prática. A Robevânia, por exemplo, não sei se ela tá na live aí hoje, ela quando começou na turma, ela é da turma 4, ela tinha muita enxaqueca, muita. E a enxaqueca dela, a dor de cabeça, vinha da tensão que ela acumulava no pescoço e nos ombros. E depois de 30 dias, depois que ela seguiu o método do curso, que ela seguiu as aulas, que ela colocou o yoga na vida dela, recebeu todas as orientações e aplicou, ela não sabe mais o que é enxaqueca. Tem o depoimento dela também, não sei se eu já postei no feed, eu fiz a live com ela. Ela falou que não sabe mais o que é enxaqueca. E aí o primeiro passo é a gente identificar isso. Opa! Olha o sinal que o meu corpo tá me dando e eu tô ignorando.
Então, se você tem qualquer tipo de dor no corpo, já é uma dor que o seu corpo físico já tá gritando para você. E uma hora ou outra, se você continuar ignorando, vai te travar. O seu corpo vai te parar. Porque ele é muito inteligente. E ele vai falar, pelo amor de Deus, olha para mim. E aí eu tô vendo várias pessoas já falar aí que tem dores. E aí eu vejo muitas pessoas falar, eu sinto muita dor de cabeça. E continua fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos hábitos. E eu te pergunto, você quer continuar com essas dores? Eu imagino que não. Então vamos seguir um caminho diferente? E aí eu vou te mostrar no final dessa live um caminho. A minha mãe, o apelido da minha mãe lá em casa, pelo meu pai, mamãe, eu vi ela no início da live, não sei se tá aí ainda. O apelido da minha mãe era Maria das Dores lá em casa. Porque todo dia ela tinha uma dor. Era labirintite, era dor na sola do pé, era dor nas costas, era lombalgia, era todo dia. Todas as inflamações, tudo it ela tinha. Meu pai falava que ela adorava visitar o médico. E eu não ouço a minha mãe falar que tem dores no corpo. Tem mais de 6 meses. Minha mãe começou... Minha mãe tá aí, ó, tá no Instagram. Leninha.paixão é minha mãe, gente. Dá o seu relato aí nos comentários, mames. E eu não ouço minha mãe falar de dores no corpo há muito tempo. E nem do meu pai brincar com ela, porque ela já não vai em médico por causa disso. E sabe, o mais engraçado, eu tô lembrando aqui, ela não só não vai mais em médico para olhar a dor, como agora ela vai em médicos para prevenir. Olha como o mindset dela mudou. Ela fala assim comigo, minha filha, eu fui na nutricionista, tô agora me alimentando direitinho. Ela começou a puxar hábitos novos a partir de todo o comportamento que ela foi mudando através do yoga. Mamãe tá praticando yoga desde dezembro, com os meus vídeos online. E é assim, a partir do momento que você coloca o yoga na sua vida e começa a melhorar uma coisinha, outra coisinha, você passa a olhar para a sua saúde, não mais para as doenças. Por quê? Para que você encontre a sua paz interior, para que você encontre o seu equilíbrio, a primeira coisa que você precisa é ter um corpo saudável. Então, enquanto você tiver dores que estão te incomodando, você não vai conseguir alcançar essa calma, essa tranquilidade. Então, primeiro a gente atua no yoga, aliviando as dores que você tem hoje, e depois a gente começa a ir num caminho de prevenção, para que você mantenha um corpo saudável e assim encontre o seu equilíbrio, a sua calma. O próximo sinal, terceiro sinal, estão todas atentas aí comigo? Falta de foco e concentração. Mais uma coisa dos nossos dias atuais que tá todo mundo ignorando e não é normal do nosso ser. Nós temos ao longo do dia várias interrupções. É WhatsApp, é televisão, é notificação de curtida. São várias interrupções. Então, a gente começou a ter desafios ainda maior de foco e concentração. Só que o grande desafio, tudo começa a partir do momento que você está com uma mente inquieta e agitada. E aí, se você está tendo falta de concentração, por exemplo, se você senta para ler um livro, você lê uma página, você não tem a mínima ideia do que você leu, você não consegue continuar, é porque sua mente está completamente agitada. E aí a gente ignora isso. Enquanto você não conseguir acalmar sua mente e atuar, desenvolver o seu foco e sua concentração, você não vai conseguir nem meditar. No yoga, a gente tem um passo antes da meditação, que é a concentração. Então, primeiro você vai desenvolver a sua concentração, acalmar a sua mente, para que você depois consiga meditar. E a partir do momento que você começa a desenvolver a meditação, que está dentro do yoga, que a gente
medita também ao final da prática e ao longo da prática, porque se você não desenvolver sua concentração ao longo da sua prática de yoga, você não sabe nem o que você está fazendo, você não consegue acompanhar uma aula. Então, a gente vai desenvolvendo a concentração e no yoga, e isso vai refletindo em tudo do seu dia. Isso reflete na sua produtividade no trabalho. Uma das minhas alunas, Nathalie, falou exatamente isso. Ela melhorou de uma forma impressionante no trabalho, que a chefe dela veio elogiar ela, os clientes dela elogiaram os clientes que ela atende. Então, ao desenvolver a concentração, você vai melhorar sua produtividade no trabalho, você vai conseguir voltar a retomar o seu hábito da leitura, que muitas vezes está perdido pela dificuldade de concentrar. Você vai conseguir viver a sua vida no presente. Porque se você não consegue concentrar, por exemplo, eu lembro da Verônica me falando que uma das conquistas mais lindas que ela teve, Verônica foi minha aluna, a live dela foi ao ar semana passada no YouTube. Super recomendo vocês assistirem. Ela falava, eu estava brincando com a minha filha, pensando lá longe. Então, quando você tá com essa mente distante, sem conseguir focar sua atenção no momento presente, você não vai viver o presente. Você vai continuar com a sua mente no futuro e gerar pensamentos de ansiedade. Então, a falta de foco e concentração, ela é um sinal de alerta da sua mente te dizendo que você precisa desacelerar e acalmar a sua mente para que você consiga botar ela nos trilhos novamente. A gente não nasce sem falta de foco e concentração. Vamos pensar lá no homem das cavernas. Ele fazia uma atividade por vez e ele ia caçar, ele ficava ali, ó, um tempão, mirando na presa, concentrado. A gente não consegue, eu vejo, se você aí se identifica, não consegue ler uma página de um livro. Você acha que isso é normal? Olha somente aí. E aí, o que acontece? Esse é um sinal que a sua mente começa a te dar e quando você vai ignorando, você passa a não render em mais nada. Você não consegue desenvolver o seu aprendizado cognitivo. E aí, a gente começa a ir para a falta de atenção, ter que tomar remédio para atenção, para focar. E uma das coisas mais maravilhosas, assim, é muito lindo que o yoga traz é esse pilar da concentração, que é algo que a gente desenvolve a todo momento que a gente está praticando yoga, em tudo, seja colocando a filosofia em prática, seja fazendo asana, postura. Eu tô aqui fazendo a live com vocês, pode acontecer qualquer coisa, o zoinho agora tá dormindo. Mas teve um dia que eu tava fazendo a live com vocês, ele tava destruindo a caminha dele. E eu estava totalmente concentrada aqui, eu não me perdi no raciocínio com vocês em momento nenhum. Por que isso? Porque são anos de desenvolvimento cerebral. São anos desenvolvendo a concentração a partir da prática do yoga todos os dias. Estou no meu 7º livro do ano. Eu não conseguia ler, gente, um livro ao longo do ano. Não conseguia. E aí vamos para o 4º sinal de alerta. O 4º sinal de alerta são sensações meio sem explicações. É aquilo que acontece com você, que você vai no médico e o médico não sabe te explicar e não sabe o que fazer com você. Vou dar alguns exemplos. A minha aluna Thaisa, também fiz live com ela, live #EuConsigo, ela desenvolveu um gosto amargo na boca. Não sei se a Thaisa tá aí hoje. Ela desenvolveu um gosto amargo na boca com a pandemia, com uma perda do pai dela e nenhum médico conseguia explicar. Então são sensações sem muita explicação porque não tem o racional agora. É o seu corpo emocional trazendo para o seu corpo físico o sinal de alerta. Por quê? Você ignorou quando estava no emocional. E aí ele foi para o físico, que é a camada mais externa, para te incomodar mesmo. O que é a dor? O que são essas sensações? É uma lembrança diária
que o seu corpo tá te dando de que não tá tudo bem. Do tipo, olha pra mim, cuida de mim. Ei, eu tô aqui. Ei, para de fazer o que você tá fazendo, que não tá dando certo. E começa a fazer diferente, muda. Começa a fazer outras coisas para dar certo. Outros exemplos. A Giovana, essa aluna minha que eu também fiz da turma 4 do Yoga em Prática, fiz live com ela. Ela tinha um bolo na garganta que ela não conseguia explicar. E aí a gente foi trabalhando, a gente tem uma sequência estruturada de prática ao longo do meu curso, do Yoga em Prática, e no final a gente começa a ir para o corpo mais sutil, de energia, dos chakras. E quando a gente foi fazer a prática do chakra laríngeo, que é o chakra de energia localizado aqui na região da garganta, ela falou que foi como se tivesse tirado uma bola de pelo dentro da garganta dela. E era algo que ela já tinha ido nos médicos e os médicos às vezes falavam que era uma amidalite, que ela tinha constantemente pela baixa imunidade, mas não tirava esse bolor. E aí eu já ouvi de tudo, assim, como a minha dor de estômago, que eu fui na médica e ela falou, você não tem nada. Então, são sensações que, se você fizer um exame, se você for no médico, o médico não consegue te explicar porque a razão tá no seu mental e no seu emocional e você ainda tá ignorando. Foi pro seu físico e se você continuar ignorando, depois dessa live eu vou puxar a orelha. E aí cada pessoa vão ter as suas reações, que é única, mas o caminho de tratamento é o mesmo. E aí a gente vai para o quinto sinal, que é a respiração irregular. Ah, essa daí, quem tava na live de semana passada, acho que foi de quinta. Essa aí a bandeirinha já levantou. Todos os meus alunos, quando entram, tem um módulo só de respiração, a bandeirinha de todo mundo levanta, fala, opa, não sei respirar. E a respiração, eu falei na live, é um dos pilares mais importantes do yoga e dos pilares mais importantes da sua vida. Você só está vivo porque você respira e o seu coração bate. O seu coração só bate porque você respira. Então, basicamente, você só está viva porque você respira. A respiração vai te acompanhar do início da sua vida até o final da sua vida. E eu tenho certeza que antes de me conhecer, antes de participar dessa live, você às vezes nem lembrava que você respirava. Estava no piloto automático. E o que o corpo dá sinais? Quando você está com a respiração muito curta, uma respiração com um aperto no peito, difícil de respirar, dificuldade de respirar, isso não é normal, gente. Nós temos um pulmão maravilhoso para a gente usar essa capacidade respiratória que está conectada diretamente com o nosso sistema nervoso, que aprendendo a ativar a sua respiração, você ativa o seu sistema de relaxamento, você diminui a sua ansiedade assim. Então, se você não consegue respirar, se tá com a respiração curta, se sente muita falta de ar, sentiu um aperto do peito, essas são umas sensações que em quase todo mundo que tem crise de ansiedade, tem síndrome do pânico, costuma vir. Então é um sinal de alerta. Vamos cuidar da nossa respiração? E aí, qual que é o caminho então, Babi? O que eu faço? Identifiquei esses sinais. Meu Deus, o que eu faço? Como que eu consigo agora? Primeiro você vai ouvir o seu corpo. E depois você vai colocar as técnicas do yoga na sua vida. E aí a gente vai começar a mudar uma chavinha que eu quero que vocês mudem aqui. Da importância de investir na sua saúde e da prevenção. Tudo que você faz todos os dias é o que vai gerar o resultado na sua vida. Por que eu tenho uma imunidade maravilhosa lá em cima? Tem 2 anos que eu não tenho nada, não tomo nenhum antibiótico, não tenho uma gripe, não tenho nada. Porque eu tô todos os dias plantando ali, bonitinha. O yoga é o caminho para te dar essas ferramentas, essas técnicas, para que você cuide da saúde do seu corpo e da sua mente, para
não só aliviar essas dores que o seu corpo já está te sinalizando que está tendo, que não tá legal, como para fortalecer o seu corpo, como para começar a atuar na prevenção. Então o yoga primeiro te ajuda a aliviar as dores que estão aí gritando. Aliviou essa dor, depois a gente começa a fortalecer. Fortalecer o seu corpo, você começa a ir para prevenção. E aí, gente, é só maravilha, é só sorriso, é só alegria, porque você não tem mais que se preocupar. Você tá com um corpo forte e saudável e tudo que vier, você é capaz de lidar. Prepara as barreiras do seu corpo. Ouve o seu corpo. E ouve todos os dias, ele vai te dar sinal, e aí quando você sabe o que fazer, você fala, hoje eu tô assim, peraí, qual técnica do yoga que eu vou usar? O que eu vou fazer hoje? O que eu preciso? E assim você vai trilhando o seu caminho rumo à saúde do seu corpo e da sua mente. E aí eu te pergunto, você prefere investir uma única vez para aprender uma técnica, filosofia do yoga, que você vai levar para sua vida inteira para sanar qualquer coisa que vier? Ou você prefere continuar no susto todo dia? R$ 200 de remédio, R$ 150 de antibiótico, R$ 200 de consulta. Tem uma pesquisa de Harvard, que eu já trouxe ela aqui e quis trazer de novo, que eles fizeram. Eles acompanharam um grupo de 17 mil pessoas ao longo de 2 anos. E eles fizeram uma mensuração que comprovou que esse grupo de pessoa que praticava yoga e meditação com regularidade reduziu em 43% o uso do sistema de saúde. O que significa? Que durante 2 anos, ao praticar yoga e meditação, eles passaram a fortalecer a saúde, parar de depender do sistema de saúde com exame, com medicamento, e isso foi um investimento do governo americano. Vocês acham que por quê? Não sei se vocês sabem, mas hoje o yoga faz parte como terapia complementar do SUS. Sabiam? Por quê? Porque o governo, as políticas já sabem que é muito mais barato para eles nos ajudar a atuar na prevenção do que ficar tratando o que vier depois. Porque quando vem algum sintoma de alerta do seu corpo que você ignora e vem uma doença, as complicações são muito maiores, o seu corpo já está fragilizado. Então, o que você acha de passar a economizar aí 43%? Seja de plano de saúde, seja de exame, seja de remédios? Pensa nisso. Eu quero trazer uma historinha agora para vocês, para a gente finalizar e caminhando, já quase são 40 minutos aí de live. Mas eu quero te falar o seguinte, existe um caminho que é mais doloroso, que é continuar ignorando os sinais de alerta do seu corpo. Hoje eu te dei 5. Eu podia trazer aqui pelo menos uns 15, mas a live ia ficar muito extensa. Ou começar hoje a mudar e parar de falar que você não tem tempo, que você ignorar tudo para cuidar da sua saúde e começar a plantar para você colher saúde. Se você planta saúde, você colhe saúde. Se você planta bem-estar, você colhe bem-estar. Se você planta felicidade, você colhe felicidade. E qual que é o meio? O jardineiro aí, a técnica de jardinagem. São todas as técnicas de yoga. E aí eu vou ler uma historinha que eu li hoje, por coincidência, no livro que eu comecei a ler. Tá todo mundo prestando atenção? Foco e concentração, hein? Porque senão vocês não vão entender o print de hoje, o post. Essa história é do Roberto Wong. Ele é autor do livro Sucesso Está no Equilíbrio. Ele é considerado pela revista The Economist, uma revista bem famosa nos Estados Unidos, um dos 200 headhunters mais destacados do mundo.
ele fala assim: para reforçar a importância da nossa saúde, lembro a história que meu pai contava a mim e a meus irmãos quando éramos jovens. Para ele, a saúde valia 1 ponto. Se tivéssemos também amigos, acrescentaríamos 1 0 depois do 1, o que levaria o nosso patrimônio original 10 vezes. Então, era 1, colocou mais 1 0 de amigos, você ficou com uma pontuação de 10. Nesse mesmo raciocínio, para cada nova conquista, um bom emprego, família própria, dinheiro, prestígio, poder, ele ia acrescentando zeros. Então, de 1 virava 10, de 10 virava 100, de 100 virava 1000. Até nos tornarmos, na nossa imaginação de crianças, bilionários. Particularmente, sentia-me todo poderoso, orgulhoso, de peito estufado. Aí meu pai, baseando-se em uma sabedoria oriental, olhando-me profundamente nos olhos, perguntava: filho, se você não zelar pela sua saúde, o que acontece? Aguardava ansioso, mas ele mesmo respondia: você perde o número 1. E o que sobra? Só zeros. O que adianta ter amigos, dinheiro, poder, filhos e todo o resto sem ter saúde? Esse número precioso, o número 1, da equação, é o que nos permite enxergar o verdadeiro significado da nossa saúde. Não podemos conquistar ou ter nada sem saúde. E aí eu quero já fazer o nosso print. Todo mundo vai fazer o print aí pra gente finalizar com a frase: se você perde o número 1, o que sobra? Então, essa é a historinha que eu contei, que ele contava. Então, o 1 é saúde. A cada 0 que você vai conquistando, amigos, uma boa família, um bom trabalho, dinheiro, você vai acrescentando zeros e aí você se torna bilionário. E o que acontece se você perde o número 1, que é a sua saúde? O que adianta? Fica tudo zero. Então, vamos fazer um print hoje dessa frase para vocês guardarem e se lembrarem do recadinho dessa live de hoje? Tirem um print aí para lembrarem dessa historinha. E aí, quem tá chegando por aqui hoje, eu sempre peço para tirar um print, compartilhar nos stories e me marcar para eu saber que você estava aqui comigo hoje. E aí você pode fazer um álbum aí no seu celular, colecionando os prints das lives. Porque toda live eu vou trazer um ensinamento para que você não possa se esquecer. Eu quero que você saia dessa live diferente do que você entrou. Eu quero que depois dessas palavras de hoje, você já não seja a mesma pessoa que você era há 45 minutos atrás. Vou finalizando por aqui hoje. Muito obrigada pelo carinho de todas vocês. Adorei ter vocês aqui comigo, na minha casa, junto comigo essa noite.